Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino a escrever e publicar o seu livro sem uma editora. E hoje a gente vai falar aqui sobre como ter ideias boas para escrever, como ter mais ideias, como ter mais facilidade para desenvolver ideias e principalmente, melhor do que a gente ter mais ideias, né? É também a gente ter ideias e saber como colocar essas ideias no livro. Então, tudo isso eu vou falar aqui para vocês hoje, como ter mais ideias boas e também, muito importante isso, saber como colocar essas suas ideias no seu livro, saber como colocar essas ideias no papel. Como ter mais ideias, como conseguir se sentir mais inspirado para escrever seu livro. Porque eu sei que muita gente passa por essa situação, né? Dificuldade com bloqueios criativos, que a pessoa não conseguia, tinha um monte de ideias, mas não sabia como colocar essas ideias no papel, não sabia como colocar essas ideias no livro, desenvolver novas ideias. E essa é uma dificuldade muito comum que surge muito para mim. Muita gente me trazendo essa dificuldade, que está sofrendo com bloqueios criativos, que não consegue ter ideias boas, ou uma coisa que tem aparecido muito aqui ultimamente são as pessoas que até têm as ideias, mas na hora que escreve, volta para reler, aí acha que está tudo horrível, acha que não está nem um pouco bom, dá vontade de reescrever tudo. Então, isso é uma coisa, é um problema muito sério. Então, é isso que eu quero abordar com vocês aqui hoje. Se tem alguém aqui que está com dificuldade de desenvolver ideias para escrever, de desenvolver ideias boas para escrever, ou então nunca acha que as suas ideias estão boas o suficiente, né? Ou então tem as ideias, mas trava na hora de sentar para escrever, trava sem saber como colocar essas ideias ali no livro, ou então não consegue se sentir inspirado na hora que senta para escrever, que isso é uma situação que eu acho que muita gente passa por isso, porque é completamente normal, 100% natural você não se sentir inspirado toda vez que senta para escrever. Eu mesma não fico inspirada toda vez que eu sento para escrever. E é normal isso, ninguém é obrigado a ter inspiração todo dia e estar 100% inspirado quando senta para escrever. É quase que impossível isso. Então, se você está se sentindo sem inspiração para escrever e isso está te travando, então com certeza, se vocês estão passando por alguma dessas situações que eu mencionei aqui, sensação de falta de criatividade, de falta de inspiração, ou não consegue mais desenvolver boas ideias, eu também sofria muito com bloqueio criativo, tá? Eu tinha muito essa dificuldade, eu passava por muitos bloqueios criativos. Já faz tempo que eu não tenho mais bloqueios criativos. Então, já começando aqui uma dica para vocês, é possível, totalmente possível, vocês nunca mais terem bloqueios criativos, tá? Porque é um assunto que eu quero abordar muito aqui. Por quê? O bloqueio criativo, ele já te impede, já te trava de desenvolver boas ideias. Então, a gente primeiro tem que eliminar essa trava, esse bloqueio que está te travando, para você conseguir abrir aí a sua mente para as ideias novas surgirem, para você conseguir pensar em novas ideias. Porque o bloqueio criativo é como se fosse uma barragem ali no meio do rio. Tem um rio fluindo, tá passando a água, tá fluindo, e aí de repente surge uma barragem que aí não deixa a água passar. É quando a hora que você senta para escrever e tá inspirado, é como se fosse lá um rio fluindo, fluindo, e as ideias vão vindo, e aí você vai escrevendo, parece que é uma beleza. De repente, quando vem o bloqueio criativo, parece que trava as ideias, assim, fecha a portinha das ideias e não vem mais ideia na sua cabeça. Dá mais ou menos essa sensação, assim, né? Mas a gente tem que, então, primeiro, para conseguir passarem as boas ideias, a primeira coisa para você conseguir ter as novas ideias, as ideias boas de novo, é você desbloquear esses bloqueios criativos aí que estão te travando, que estão te impedindo de ter novas ideias. Então, eu também começava a escrever cheia de ideia incrível na minha mente, só que na hora que eu sentava para escrever, parecia que sim, sumia as ideias na minha mente. Eu travava, não sabia como colocar essas ideias no papel, como desenvolver esse livro. Tinha alguns livros que eu escrevia antes de eu conhecer essas técnicas, que eu vou até passar algumas para vocês aqui hoje, que eu chegava no meio do livro e falava, não tenho mais ideias. Simples assim. Parecia que as ideias para continuar escrevendo tinham acabado. Eu achava que não ia mais conseguir desenvolver ideias para terminar o livro, enfim. E aí eu sentia que em poucas páginas já tinha contado a história toda. Não sei se isso já aconteceu com vocês também, de ter essa sensação de que em poucas páginas você já contou a história toda, chega no meio do livro, parece que não sai mais ideia, parece que você já esgotou as suas ideias. Mas o que eu fazia naquela época, que eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje? Eu parava de escrever e aí eu falava, quando eu estiver mais inspirada, eu escrevo.
que eu acredito que isso seja o que a maioria das pessoas acaba fazendo. Fica esperando a inspiração, fica refém da inspiração. E aí que está o grande problema. Não dá para você dizer simplesmente quando eu estiver mais inspirado eu escrevo. Por quê? Quanto mais você fica ali um tempão sem escrever, um tempão sem pegar no seu livro, esperando se sentir inspirado para escrever, menos inspirado você vai se sentir. Por quê? Você meio que trava a sua imaginação, você fica um tempo ali sem pensar na história, sem desenvolver novas ideias, então vai ser mais difícil ainda de você desenvolver novas ideias ali para frente. Escritor protagonista é aquele que de fato consegue escrever e publicar o seu livro, independentemente da inspiração. Não dá para ficar dependendo de inspiração. E por muito tempo eu agi como escritora refém. Só que dependia da inspiração para escrever. Só que aí eu ficava nessa e eu não conseguia evoluir na minha escrita. Eu procrastinava demais na minha escrita. Não era produtiva, não conseguia desenvolver bem o livro quando eu voltava para escrever. Não conseguia sair ideias da minha cabeça. Porque eu tô para te dizer que as melhores ideias, assim, tem muita ideia boa que surge do nada. De repente brota umas ideias assim na nossa mente que você não sabe nem de onde vem. Agora, as melhores ideias, eu posso te garantir, as melhores ideias que eu tive para escrever meus livros surgiram enquanto eu estava escrevendo. Muitas vezes eu começo a escrever sem estar inspirada e me sinto inspirada na hora que eu começo a escrever. A maioria das vezes é isso que acaba acontecendo. Eu não estou inspirada sempre antes de escrever. Muitas vezes eu até estou desanimada, falando, hoje eu não sei o que eu vou escrever hoje, estou cansada, enfim. Aí eu falo, não, mas eu me obrigo a ter minha rotina de escrita. Se eu não cumprir minha rotina de escrita, eu não durmo em paz. E aí eu sento lá para escrever. Na hora que eu começo a escrever, eu falo, caraca, de repente saíram 5 páginas assim de um negócio que eu nem estava com inspiração para escrever. De repente eu começo, pronto. Já começo a me sentir inspirada e tal, porque é justamente isso. A gente fica dificultando demais a nossa vida. Quando você fica esperando a inspiração para depois sentar para escrever, como se a inspiração fosse um pré-requisito para você poder sentar para escrever, você está só atrasando sua escrita, tá dificultando o seu processo de escrita, porque quanto mais você faz isso, mais difícil vai ser de você ter novas ideias, porque na hora que você vai escrevendo, o seu cérebro ele está aí produzindo novas ideias para encaixar ali dentro do seu livro, porque o nosso cérebro ele tem uma necessidade de encontrar soluções para as coisas, por mais que você não perceba. Se eu te contar um enigma, por exemplo, e eu não te der a solução desse enigma, só um exemplo bem bobo, mas dá para você entender isso. Se eu te contar um enigma e não te falar como ele vai se resolver, por mais que você não quer saber qual é a solução do enigma, seu cérebro vai ficar pensando naquilo para tentar achar uma solução. Igual quando, não sei se vocês já fizeram isso, comentem se alguém já fez isso. Começou a assistir um filme, parou no meio do filme e falou, sei lá, amanhã eu termino. Tava vendo um filme na Netflix, e aí você para no meio do filme, não aguentou assistir tudo, por algum motivo teve que parar. E aí você tem que assistir o resto do filme no outro dia. Por mais que você não perceba, você fica incomodado pensando como que vai terminar o filme. É isso que a série muitas vezes faz com a gente, né? A gente começa a ver a série, se você para, você termina o episódio e fala assim, ai meu Deus, eu preciso parar de assistir o episódio, mas eu não consigo, tá me dando muita vontade de continuar assistindo. E se você parar, tipo assim, já assisti muitos episódios hoje, vou deixar para continuar amanhã. Se você para, seu cérebro fica intrigado, doido para voltar a assistir a série para ver como vai acabar. E é muito interessante que muitas das vezes, quando acaba um filme, quando acaba uma série, a gente bate aquela bad, assim, tipo assim, querendo que continuasse a história, né? Querendo que, nossa, por que acabou? Às vezes, por que acabou assim? A gente fica querendo que tenha continuação das coisas. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele sempre quer arrumar conclusões para as coisas que a gente começou. Isso ele faz de forma natural, uma coisa que você não consegue nem controlar. Ele vai fazer isso. Por isso que, de repente, você está lá fazendo uma coisa completamente aleatória, vem uma ideia aleatória na sua cabeça para você botar no livro. Por quê? Você iniciou, na hora que você começa a escrever seu livro, você inicia um processo no seu cérebro. Você está criando uma história completamente do zero. E aí, o que ele vai fazer? Ele fica o tempo todo do seu dia trabalhando, pensando, cara, como é que eu vou finalizar isso? O que vai acontecer ali ao longo da história? Ele fica pensando isso lá no seu inconsciente. E aí, por isso que, de repente, você está lá tomando banho
e aí vem aquela ideia assim, igual um filme na sua cabeça passando assim, sabe? É por isso, porque o tempo todo, desde o momento que você começa a escrever o seu livro, seu inconsciente está lá tentando arrumar uma solução para como que essa história vai continuar. Aí é que tá. E quando as pessoas ficam muito tempo sem escrever, começou o livro, aí sei lá, ficou sem inspiração, travou, não sei. E aí a pessoa fica um tempo sem pegar de volta no livro, o que vai acontecer? O seu cérebro que estava lá produzindo ideias sem você perceber, ele vai começar a parar de produzir essas ideias, porque você está se afastando cada vez mais do seu livro, aos poucos esquecendo das ideias que ele já tinha criado para você. E aí, quando você tentar voltar a escrever, vai ser muito mais difícil. Porque você vai ter que forçar o seu cérebro a começar tudo de novo a pensar nas ideias que ele já estava fluindo ali. Então, por isso que quanto mais você escreve, mais fácil fica tanto escrever, desenvolver a história ali, também ter novas ideias. E ideias boas. Que é o que eu estou falando. Quando você senta para escrever, seu cérebro já está ali criando as próximas ideias, ele já está pensando em como aquelas ideias vão se encaixar com uma coisa lá na frente, sempre assim. Você pode perceber, quando você começa a escrever, é isso que vai acontecer. De repente, você, enquanto está escrevendo, vem um monte de ideias para outras cenas do seu livro. Às vezes, vem ideias até para outros livros que nem é o que você está escrevendo, né? Pode acontecer também. Mas se isso acontecer, guarda essa ideia, coloca ela anotada em algum lugar para você não perder, mas não muda o foco, tá? Que tem gente que faz isso. Tem gente que está escrevendo, vem ideia para vários livros diferentes e a pessoa começa a escrever todos de uma vez. Alguém aqui faz isso? Escreve nos comentários, seja sincero comigo. Alguém aqui faz isso? Quando você faz isso, você piora a situação. Fica mais difícil ainda de você conseguir ter novas ideias para o seu livro. Porque imagina, seu cérebro já fica num processo bem assim. Não é que é difícil, né? Mas ele já faz um leve esforço para conseguir desenvolver ideias do zero, assim. Ele tem que brotar uma história que não existe na sua mente para uma história. Aí a pessoa está lá escrevendo 5 livros ao mesmo tempo. Nossa, você vai dar uma pane no seu inconsciente, no seu cérebro. Ele vai ficar tipo, meu Deus, eu não sei mais o que eu estou fazendo. Ele não sabe para onde mais está criando ideias. Então, isso vai dificultar seu processo de inspiração, seu processo criativo, enfim. Então, não faça isso, tá? E tem muitas coisas que podem te travar, que podem te causar um bloqueio criativo. Que o bloqueio criativo, ele nunca surge sozinho. Não brota, de repente, um bloqueio criativo na sua mente. Sempre tem alguma coisa por trás que causa um bloqueio criativo. Tem alguma coisa que faz você se travar, alguma coisa que te provoca esse bloqueio criativo. E algumas dessas coisas, por exemplo, são justamente essa falta de prática. Por quê? Você fica lá um tempão sem pegar no livro, não tem rotina de escrita nenhuma. E aí o que acontece? Quando você voltar, vai travar. Vai ter um bloqueio criativo. Vai ter, com certeza. A chance é muito grande, porque você vai ficar travado sem saber mais. Primeiro você vai ter que reler muito para você lembrar, ou retomar a linha de raciocínio. E quando você tentar desenvolver de novo, você vai ter que fazer um esforço ali para você conseguir pensar de novo nas ideias. Tem uma analogia que eu gosto de usar também, que é muito boa, que é, pensa, por exemplo, quando você tá, não sei, tem gente aí que ainda não dirige, né? Mas quando você dirige um carro, primeiro, o que você tem que fazer? Você passa a primeira marcha é mais pesada, para você dar aquela arrancada no carro. Na hora que você dá aquela arrancada no carro, gasta mais gasolina, porque ele tem que fazer força para andar. E aí, na hora que o carro faz aquela força para andar, você já vai passando as próximas marchas. E quando você passa lá, sei lá, a quarta, quinta marcha, você só pisa no acelerador e vai. Ele nem, quase que nem gasta mais gasolina. Você pode ver que o carro ele gasta menos gasolina estando em alta velocidade. Porque ele pega no embalo e vai, entendeu? Nada para mais. Nada para o carro, a não ser que você freie, né? Obviamente, ou que ele bata alguma coisa. Mas tirando essas situações, na hora que o carro pega o embalo, ele simplesmente vai e vai embora. Você nem faz muito esforço. Quem dirige, quando você dirige na estrada, você percebe, você nem faz esforço. O carro só vai assim, entendeu? Na hora, então, quando você está criando as primeiras ideias ali para o seu livro, você está dando aquela arrancada, que precisa daquela energia, botar aquela pressão para você criar essas primeiras ideias. Na hora que você começa e aí você mantém o ritmo, você vai, e principalmente não tem que aumentar as marchas,
você vai aumentando a sua rotina de escrita, vai escrevendo cada vez mais, chega uma hora que você só senta para escrever e vai. Você nem faz esforço, vai surgindo um monte de ideia na sua cabeça, e aí aquele brainstorm que não para de vir ideias, você vai desenvolver seu livro com muito mais facilidade, que você pegou o embalo e foi. E ninguém te para mais. Só que aí o que muita gente faz? Aquela primeira pressão, aquela primeira arrancada que você tem que dar no carro, que nesse momento é nosso cérebro aqui, tentando criar ideias, muita gente sente aquela dificuldade de passar a primeira marcha, de criar aquelas primeiras ideias, e aí ao invés de dar aquela forcinha, dar aquela pressão para sair, pelo menos assim, as primeiras coisas que você escreve não tem que ficar perfeito. Só tem que escrever para você destravar. Senão vai continuar travado, esperando o refém da inspiração. E aí muita gente trava nesse ponto, no momento de dar a partida, de dar aquela arrancada. E aí a pessoa fica esperando, sei lá, o carro ligar sozinho, andar sozinho, igual aqueles carros automáticos futurista, que você aperta um botão e ele vai sozinho, assim, você nem faz nada. Nem sei se existe algum carro assim, né? Não sei se os carros lá do Elon Musk faz essas coisas, mas não no nosso carro normal, pelo menos eu acho que o seu carro deve ser assim, normal, igual o meu, você tem que fazer todo esse processo que eu falei. E na hora que você começa a escrever seu livro, tem que dar primeiro aquela arrancada que vai gastar uma energia do seu cérebro, aquela forcinha, sabe? Que você senta e fica assim, por onde eu começo, o que faço, onde estou, para onde estou indo. Aquele momento que bate aquela pane na sua cabeça. Só que é na hora que você começa a escrever que de repente você desbloqueia, destrava e a inspiração vem. E é isso que muita gente não entende. É isso que muita gente ainda não chegou a fazer. E na hora que você entender isso, começar a fazer isso, você vai ver que você vai destravar com muita facilidade. Você vai conseguir desenvolver suas histórias com muito mais facilidade. Eu te garanto isso. Agora, uma outra coisa que faz toda a diferença e que te destrava muito, aliás, uma coisa que te causa bloqueios criativos, que faz você ter dificuldade em desenvolver o seu livro e ter ideias e colocar essas ideias no papel, são as faltas das técnicas. A pessoa não sabe exatamente as técnicas certas para estruturar o livro, para desenvolver um personagem, para descrever um local, uma cena. Tem técnica para cada uma dessas coisas. Para estruturar os capítulos, de como iniciar, como finalizar um capítulo. Tem técnica para tudo isso. E quando você não sabe, não conhece, não aplica as técnicas certas de escrita, você vai ter muito mais dificuldade, tanto na hora de desenvolver a história, quanto na hora de colocar essa história no papel, na hora de colocar esse livro para fora. Então, tem que saber muito bem também as técnicas que você vai utilizar. Eu lembro quando eu comecei a aprender a tocar teclado, antes de eu começar a aprender, de fato, a tocar teclado, a gente vê aqueles pianistas profissionais, assim, aqueles caras tocando teclado, a gente pensa que isso parece muito fácil, parece que o cara senta na frente do piano, do teclado, enfim, e sai tocando, assim, só vai mexendo, até de olhos fechados o cara sai tocando, assim, só super inspirado, o cara toca o teclado numa facilidade, o piano, e aí eu olhava aqueles caras e falava, cara, quero tocar igual eles, quero tocar igual esses caras aí. Eu queria fechar os olhos, bater aquela inspiração e sair tocando. Só que eu tinha momentos que eu me sentia super inspirado. Parece que tem umas horas que a gente dá vontade de... Fica inspirado, assim, fala, cara, que só queria botar a mão no teclado e sair tocando. Não sei se isso já aconteceu com vocês aí, se já aconteceu com algum outro instrumento. Fico pensando naqueles filmes musicais, sabe? Que a pessoa bate inspiração, de repente começa a cantar no meio do filme. Eu nunca achei que isso fez muito sentido. Mas eu já senti vontade de fazer isso tocando teclado. E aí eu tentava fazer e não dava nem um pouco certo. Por que não dava certo? Porque eu estava muito inspirada. A minha vontade era de botar a mão no teclado e sair tocando. Por que não dava certo quando eu tentava? Porque eu não conhecia as técnicas para tocar teclado. O que a gente não vê quando a gente vê aqueles caras tocando com maior facilidade o piano e tal? A gente não vê que antes dele tocar com aquela facilidade, antes disso ele teve que aprender os acordes, aprender as escalas harmônicas, aprender a partitura, enfim. E principalmente a pessoa teve que treinar muito. Essa pessoa teve que praticar muito para conseguir tocar com essa facilidade. Também não é assim, tem que saber a teoria. Sem a prática também não funciona, né? Você tem que ter a teoria e unir a teoria com a prática. Porque se tiver só a teoria, não funciona.
Você não vai ficar só na sua cabeça, nunca vai sair nada. E se tiver só a prática, sem a teoria, você vai ficar lá fazendo tudo errado. Você tem a ver quando a pessoa não sabe tocar teclado e tenta tocar sem saber os acordes, sem saber como, né, tocar de fato. Fica saindo um monte de som estranho, aleatório. É isso que você faz com o seu livro quando tenta tocar sem conhecer as técnicas de escrita. Aliás, quando tenta escrever, né? É basicamente isso. É escrever um livro igual tocar teclado. Você tem que ter as técnicas de como fazer isso da forma certa e a prática, porque quanto mais você faz, melhor você fica e mais fácil fica fazer isso. Tinha algumas músicas que eu tentava tocar que no início eram muito difíceis. Eu ficava um tempão tentando tocar, eu errava várias vezes, eu começava de novo, tentava de novo, até que hoje, para mim, eu toco aquelas músicas tranquilo, até de olhos fechados eu toco. Mas por quê? Porque primeiro eu aprendi como fazia para tocar, como aprendi os acordes, as escalas harmônicas, enfim. E também pratiquei muito. E a gente erra, é normal. Na hora que você estiver tentando praticar, colocar em prática, você vai errar. E isso é normal, errar é humano. Só que qual que é a diferença do escritor refém para o protagonista? O refém tenta escrever, não deu certo, travou, fez errado, acha que as ideias estão todas horríveis, ele trava, para e larga o livro. O que o protagonista faz? Quando ele percebe que tem alguma coisa ali que não está dando certo, que não está tão legal, primeiro que ele busca entender onde que ele está errando, busca o conhecimento certo de como fazer aquilo da forma certa para não errar mais. E aí pronto. Ninguém te para. Vai ser muito mais fácil de você escrever seu livro assim. Vai ser muito mais prazeroso até o processo de escrita, porque eu sempre falo isso porque, sério, gente, escrever tem que ser divertido. Escrever não é para ser uma coisa assim difícil, que você tenta, faz um esforço para tentar sair alguma coisa ali naquele livro, sair as ideias. Parece que está espremendo uma laranja para o seu caldinho assim, está espremendo o seu cérebro para ver se sai uma ideia. Não precisa ser dessa forma, não precisa ser tão difícil assim. Na hora que você começa já a aplicar as técnicas certas, você já fica muito mais fácil. Até para quem é iniciante, para quem nunca escreveu livro nenhum, para quem nem sabe o que está fazendo, por onde começar, quando você aplica as técnicas certas, já fica muito mais fácil. Garanto para vocês. Não dá mais para ser escritor refém de inspiração, esperando inspiração para escrever, não dá. E porque quando as pessoas passam por isso, elas acabam pensando: ah, eu não sou criativo, eu não consigo ter boas ideias, eu não sou bom nisso, eu não tenho talento. Isso é o que acaba se passando pela nossa cabeça. Quando você fica com esse negócio de que só escreve quando tem inspiração e tal, aí quanto mais tempo você fica sem escrever, mais esses pensamentos vão se passar pela sua cabeça. Que a criatividade não é um dom, a criatividade não é um talento, a criatividade é uma habilidade que você desenvolve. Você já vem com a criatividade aí dentro de você. Só que você vai usar essa criatividade, quando você fortalece essa criatividade, igual quando você está, por exemplo, o seu músculo, quando você já nasce com o seu músculo, ele já está em você. Só que se você não exercitar, não praticar alguma coisa, um esporte, ir numa academia, ele não vai crescer, não vai se fortalecer. É igual a sua criatividade, ela está aí dentro de você. Se você não usar, não exercitar, não praticar, seja com escrita ou com alguma outra atividade que exercita a criatividade, também vai acontecer a mesma coisa. Ela vai atrofiando. E se você deixar a sua criatividade atrofiar, você vai ter mais dificuldade em ter novas ideias, em ter boas ideias para escrever o seu livro. Por isso a prática é muito importante. Ter a rotina de escrita em si já vai te ajudar a manter esse ritmo para você ir, como se você todo dia ele pegasse um pezinho na academia, já vai fortalecendo o seu músculo. A rotina de escrita é para isso. Todo dia você escreve ali um pouquinho, já vai fortalecendo a sua criatividade. E aí você vai perceber que vai ficar cada vez mais fácil de você continuar escrevendo dali para frente. Porque quanto mais você escreve, mais facilidade você tem para escrever. Você não tem que esperar ter facilidade, esperar se sentir inspirado, esperar ter experiência para começar a escrever. Porque você vai adquirir essa experiência com muito mais facilidade na hora que você de fato começar a fazer. Isso com certeza vai ser uma virada de chave que pode mudar tudo aí para vocês. Então, eu gostei muito dessa frase, né? Eu acho que eu fiz até um post com essa frase. Que você não precisa ser criativo para escrever um livro. Você precisa escrever um livro para ser criativo. Essa é a verdade.
Porque quando você escreve o seu livro, você já está estimulando a sua criatividade, já está fortalecendo a sua criatividade ali. Que eu já vou te dar aqui algumas dicas de coisas que você pode fazer para conseguir ter mais boas ideias aqui agora. Vou te dar aqui 4 diquinhas que podem te ajudar a ter boas ideias, a conseguir ter mais facilidade para ter boas ideias. Uma coisa que pode ajudar, que com certeza ajuda, na verdade, a você se sentir mais inspirado, a você conseguir ter boas ideias, é, por exemplo, você ir buscar inspiração, ler livros, ver filmes, ver séries. Isso são coisas que sempre ajudam, né? A você ter inspiração, eles são fontes de inspiração. Você ter contato com outras histórias já te ajuda a pegar algumas referências ali se você estiver completamente sem ideias. Então, se você tiver com muita dificuldade para ter ideia e nem com rotina escrita tá vendo nenhuma ideia, é hora de você buscar umas novas referências aí. Ler coisas novas, ver filmes novos, se desafia aí, ver alguma coisa de um gênero que você não está muito acostumado, tirar da zona de conforto. Enfim, isso é uma coisa que talvez possa te ajudar, tá? Agora, uma coisa essencial que não tem nem discussão, que eu tô aqui desde o início falando sobre isso, basicamente, é ter rotina de escrita. Ter rotina de escrita é essencial, porque quanto mais você vai escrevendo, quem me acompanha aqui nos stories, aqui no meu Instagram, sabe que eu escrevo todo dia. Só que nem todo dia eu tô inspirada. Como que eu faço para escrever todo dia? Simplesmente senta e escreve. Na hora que eu entendi isso, ficou muito mais fácil. Eu sofria para eu sentar para escrever, não sabia a melhor forma de começar as primeiras palavras perfeitas para começar o capítulo. E aí eu ficava um tempão sem escrever, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. É só senta e escreve o primeiro parágrafo que o resto sai. Nos dias que eu não estou mais inspirado, que eu estou cansado, deu meia-noite e ainda não escrevi nada, preciso concluir a rotina de escrita. O que eu faço? Escreve lá um parágrafo, uma página. Tem gente que fala, escreve 10 minutos por dia. Eu não gosto de 10 minutos por dia, por quê? Eu não uso muito meta de tempo. Porque eu não sei quanto tempo que eu vou levar para fazer o que eu preciso fazer ali. Às vezes me dá algumas ideias para eu escrever, sei lá, 2 páginas. Às vezes eu levo meia hora para escrever 2 páginas. Eu não sei, não fico contando quanto tempo eu fico ali escrevendo. Se você gosta desse tipo de meta, se você se identifica com isso, tem facilidade para isso, beleza, não tem problema nenhum. Mas eu ainda prefiro usar metas de páginas, desse tipo de coisa que eu acho que mais fácil para mim, pelo menos, eu me identifiquei com esse tipo de meta. Então, eu sempre me coloco, sei lá, vou escrever 1 página, vou escrever 3 páginas, 5 páginas, eu gosto desse tipo de meta. Eu tenho mais referência também do que eu estou fazendo ali. Então, assim, quando eu não está tão inspirado, um parágrafo. Basta um parágrafo ali de 5 linhas, você já escreveu alguma coisa. É para manter a rotina de escrita. Só que quanto mais você escreve, mais rápido você termina o livro. Então, aí o foco é você manter a rotina de escrita. Se não conseguir escrever muito todo dia, beleza. Mas tenta manter a rotina de escrita. No mínimo, no mínimo. Só para você não atrofiar a sua criatividade, que aí que é o negócio fica sério. Agora, uma outra coisa que a gente tem falado bastante sobre isso aqui. Jamais volte e fique relendo o que você já escreveu. Que isso é uma coisa que as pessoas fazem demais. Postei um Reels aqui no Instagram outro dia falando sobre isso e quase que viralizou, porque todo mundo se identificando, compartilhando o negócio. Falei, caraca, olha a quantidade de gente que faz isso. Alguém aqui faz isso? Fica relendo o que já escreveu e aí começa a achar que tá tudo horrível, começa a querer mudar com um monte de coisa que já leu. Que isso é normal, vai acontecer isso também. Então é muito mais difícil você conseguir ter ideias boas para escrever achando que as suas ideias estão ruins. Se você acha que tudo que você já escreveu está ruim, como é que você vai criar alguma ideia boa se tudo que já foi já está ruim? Assim, é complicado esse raciocínio. Então, para evitar esse tipo de sofrimento, não fica relendo o que você escreveu enquanto não terminar de escrever tudo. Enquanto não terminar de escrever o livro inteiro, não releia. Porque senão você não vai conseguir focar nas ideias boas, porque vai ficar focando nas ruins. Ou que nem está ruim, mas você vai começar a achar que está. É muito, muito complicado isso. Então, não façam isso. Por isso que a rotina de escrita também ajuda nisso. Porque quanto mais tempo você fica sem ler, sem escrever, mais você tem que ler para voltar à linha de raciocínio. Quanto mais você relê, mais você vai querer mudar coisas e vai ficar mais difícil ainda de continuar.
Então, o que eu faço quando eu sento para escrever todo dia? Eu releio ali pelo menos a última página que eu escrevi para continuar ali. Mas eu não fico relendo o capítulo anterior inteiro do que foi, não. Acabou, passou, toca o barco para frente. A gente não, é igual o foguete não dá ré, né? Na hora que o foguete sobe, tem que continuar subindo, porque se você tentar voltar, você vai derrubar seu foguete e vai ser difícil dele voar de novo. É isso que vai acontecer. Então não fica fazendo isso mais. Não fica fazendo isso mais. E olha, uma coisa assim, dica bônus aqui, sempre organize suas ideias. A gente está falando de como ter ideias boas. Uma coisa que muitas pessoas não fazem é anotar as ideias. Então sempre anote essas ideias, organize essas ideias e principalmente aplique as técnicas certas de escrita. Porque quando você aplica as técnicas de escrita, já vai ficar muito mais fácil de você desenvolver seu livro. Quando você planeja o seu livro da forma certa, então nunca mais vai ter bloqueio criativo. Então, não sejam mais escritores reféns de inspiração, porque vocês sabem que não precisam mais disso. Escritor refém não faz muita coisa. Muitos deles acabam desistindo no meio do caminho, ficam desmotivados para continuar escrevendo. Tem que ser escritor protagonista. A gente está formando aqui uma geração de autores protagonistas que está se levantando. Vocês fazem parte dela. Quero que vocês sejam de fato protagonistas, comprometidos com o livro de vocês, para vocês poderem fazer parte dessa revolução de autores independentes que está surgindo. A revolução que a gente está fazendo aqui no mercado literário. Quanto gasta para fazer um livro independente? Vou repetir a pergunta. É o seguinte: pessoas que publicam livros independentes sem treinamento gastam muito. Uns 6, 7 mil reais? Sei lá, um revisor é uns 2 mil. O diagramador, 1.000, 1.500 reais. O capista, geralmente, é de 500 a 1.000 reais. Sei lá, fica meio caro. Tem impressão ainda, que fica meio caro. Agora, escritores que publicam com o treinamento podem publicar sem investir nada. Pode gastar 0 reais. Tem lá uma forma de publicar literalmente sem gastar nada. Tem o valor do registro do ISBN, se a pessoa quiser escolher outra forma de publicação, que aí é baratinho. Gasta pouco lá no treinamento, muito pouco mesmo. Fora do treinamento eu já não garanto. Um beijo para vocês.